Bom dia a todos, senhores vereadores, prefeito. Antes de mais nada, solicitar que todos desliguem os celulares, por gentileza. Reunião da data de hoje está prevista na pauta sobre as obras do Cerebef e, posteriormente, sobre a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanam. Então, os vereadores que já têm as suas questões a serem feitas, por gentileza, que podem se dirigir ao prefeito ou aos que vão esclarecer as dúvidas. Só peço a gentileza de quem for responder por parte da prefeitura que ocupe a cadeira para estar fazendo uso do microfone, ok? Muito bem. Podemos começar. A primeira matéria é sobre o Cerebef? Na pauta do coisa sobre o Cerebef, né? Então, na questão do Cerebef, na verdade, senhor presidente, nós já vimos discutindo, é que, diante de várias reclamações, e nós tivemos locais constatando algumas situações, nós não temos na casa, não foi enviado para nós a planilha, nenhum projeto dessa obra. Então, nós precisamos ter em mãos essa situação, para que possamos, já deveria ter, né, pela lei que nós temos aqui, a legislação. A última reunião que nós fizemos com o secretário de obras do município nessa casa, era para ter sido entregue, não foi, e procurando aqui na casa, perguntando para a administração se algum documento foi entregue depois, também não veio. Então nós precisamos saber para ver se a forma que está sendo conduzida, sendo feita aquelas obras, está de acordo com a planilha e com o projeto dessa segunda etapa. Bom, vereador Claudinei, antes de prosseguir, gostaria de convidar o prefeito para que tomasse assento na mesa. Acho que seria de bom tamanho que, antes de mais nada, eles esclarecessem sobre as obras, no caso do Cerebef. E já, pelo entendimento até da solicitação, que o prefeito já providenciasse, no caso, as planilhas e já deixasse na casa, ou que entregasse na casa para que a gente pudesse ter o acompanhamento disso, correto? Ok? Prefeito, o senhor que vê quem vai dar esse esclarecimento sobre a pergunta do vereador Claudinei. Boa tarde a todos, a todas. Queria aqui dizer que, a respeito dessa questão, essa obra, em que pese não ter sido enviado aqui a planilha do Cerebef, pode ter ocorrido alguma falha, mas eu me comprometo a estar enviando isso o mais rápido possível, até porque essa planilha nós temos pronta ela. A questão é que, quando foi feito a reprogramação, esse convênio ele foi aprovado em 2008. Em 2008 pela Caixa Econômica Federal. E na época, para fazer esse convênio com a Caixa, a Câmara Municipal, na Câmara foi aprovado essa autorização desse convênio com a Caixa. Tá? Senão o prefeito, na época, não teria celebrado o convênio. Então, essa documentação do Cerebef veio para cá. A única questão que foi feito agora uma reprogramação do que estava faltando na execução desse projeto. Essa reprogramação praticamente constou dos mesmos itens que estavam naquele projeto e ocorreu apenas uma reprogramação do convênio, porque foi deixado de executar a reforma do campo de futebol, a arquibancada, a quadra de areia e a questão do campo de malha de bote, que a Caixa solicitou algumas adequações. Isso constava da planilha e, na época, deixando bem claro isso mais uma vez, isso aí já é sabido aqui pela casa, já houve reuniões passadas que isso foi dito várias vezes. Na época, a gestão passada, ela pagou esses itens como executado para a empresa,
e esses itens não foram executados. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que o próprio fiscal da Caixa Econômica Federal, que esteve na obra e não encontrou as obras que estavam constando como pagas no atestado da Prefeitura e na planilha que foi encaminhada para a Caixa Econômica Federal, que constou como paga. E aí, diante dessa situação, o fiscal apontou que não existia lá. Diante dessa situação, a Prefeitura foi compelida a tomar as providências cabíveis, sob pena de ter que devolver o recurso. Tá? E nós iríamos, assim, ter um prejuízo muito grande no município. Tá? Então, a nossa gestão praticamente está salvando o município, salvando esse convênio para o município, para que ele não perdesse. Tá? E a Caixa autorizou, diante dessa situação, a reprogramação. Tá? A reprogramação de um saldo residual que existia, que também não fazia parte, uma parte desse saldo não fazia parte do contrato, né? E ela autorizou o saldo residual do convênio. E aí a Prefeitura ela apresentou uma proposta para aproveitar esse saldo residual, tá? Para aí sim ela executar a reforma do campo de futebol, a arquibancada, a quadra de areia e as adequações que eles pediram, que o fiscal da Caixa pediu no campo de bote e de malha. Tá? Então, na verdade, assim, nós recebemos aqui o requerimento da Câmara, do vereador Claudinei. Ele fala algumas coisas aqui, mas assim, que diz aqui que considerando que desde 2008 a Prefeitura de Salesópolis dispõe de recurso para a reforma do CEREBEF. Contudo, a obra foi iniciada somente no final deste ano de 2012 e de forma grosseira. Quer dizer, a Prefeitura não podia iniciar antes. Primeiro porque ela tinha que autorização, ela teve uma manifestação da Caixa que não estava conforme aquilo que estava no projeto e ela não aprovou. E nós tivemos que solicitar a readequação. O governo federal, tudo que quando eles não é aprovado, eles exigem do município que se tome algumas providências, sob pena do município ser penalizado. Tá? Diante dessa situação, o que aconteceu? Tá? Houve uma denúncia, tá? Essa denúncia, ela acabou indo, o Ministério Público, ele exigiu que a Prefeitura tomasse algumas providências, tá? E diante dessas providências que foram tomadas, tá? A ação civil pública acabou ocorrendo e, diante dessa situação, não poderia se mexer na obra enquanto não houvesse a perícia da Polícia Científica. Tá? A Polícia Científica esteve no local, tá? E deu o laudo que realmente a obra não estava executada, tá? E apenas depois desse laudo da Polícia Científica, que foi possível iniciar esse serviço. E depois disso também ocorreu. A Caixa tinha que autorizar a reprogramação. Autorizou a reprogramação, aprovou a reprogramação, e assim nós pudemos fazer o processo licitatório dessa parte final da obra. Aí ocorreu o seguinte, nós fizemos o edital para abrir o processo licitatório e não foi atrativo para nenhuma empresa. Praticamente a primeira que foi colocado, nenhuma empresa apareceu, porque não demonstraram interesse as empresas pela planilha, que a planilha era muito difícil de executar, porque era um residual do contrato. Tá? Não era atrativo para nenhuma empresa. Aí nós publicamos novamente um outro edital. Tá? Nesse outro edital apareceu uma empresa que acabou assumindo essa obra, porque nenhuma empresa tinha interesse de pegar essa obra, diante da dificuldade que aconteceu. Tá? Essa situação nós conseguimos
no segundo edital, tá? Que essa empresa atual, que ela assumisse essa obra. A obra vem sendo executada, tá? Assim, já está praticamente quase que no final dela, tá? Que é a reforma do campo de futebol, a arquibancada, a quadra de areia e o campo de bote e de malha, que foram as exigências da Caixa, para atender essa reprogramação. Aí, isso está acontecendo, essa obra, sem prejuízo da ação civil pública que está em curso na Justiça, que assim o Ministério Público determina. Agora, no requerimento, o vereador coloca algumas situações, por exemplo, considerando que, visitando o campo de futebol, daquele espaço público, no último dia 6, constatamos o alambrado quebrado. Gostaria de justificar. O alambrado foi retirado uma parte dele, para a empresa ter acesso à arquibancada, porque não tinha como ela ter acesso sem ela tirar uma parte do alambrado. Ela tirou e já repôs, se não me engano, tá? E a reposição é automática, a obra não chegou no final ainda, tá? Então, constatamos que o alambrado está quebrado. Vestiário que nunca foi utilizado, já destruído, tá? O vestiário realmente ele está lá, uma situação precária. Telhas de amianto, furadas com pedra em cima, pedra jogada lá por cima do barranco, a estrada que vai para o Bracaiá. As portas de madeira estavam praticamente perdidas, porque elas ficam no sol e na chuva, então elas foram desgastando aquelas portas, né? A madeira, daquela madeira de folha que vai descamando, e praticamente a porta realmente está acabando mesmo. Os vidros todos quebrados, de fato, os vidros todos quebrados mesmo, mas aquilo ali já estava assim, há muito tempo, vandalismo. Agora, nós essa obra nós vamos entregar ela, e essas adequações daí do vestiário nem faz parte do projeto. E nós mesmo assim a gente vai fazer. Nós vamos fazer independente dessa obra. Isso aí nós vamos fazer isso aí, independente da questão dessa obra, porque essa empresa não pegou esse vestiário para fazer. Esse vestiário já estava feito já, tá? Já estava feito. Então nós vamos procurar recuperar esse vestiário. Tá? Isso não faz parte da obra, deixando bem claro, dessa obra, dessa etapa final. Vestiário que nunca foi utilizado, já destruído, além da ausência dos bancos de reservas e grade na arquibancada. Os bancos de reserva não faz parte do projeto aprovado pela reprogramação da Caixa, tá? Mas mesmo assim a gente está conseguindo conquistar aí os bancos de reserva. A gente vai conseguir fazer eles, mas não faz parte do projeto. Nós estamos conseguindo, nós vamos conquistar esses bancos de reserva. Faz parte da nossa intenção, porque, na verdade, a nossa preocupação é conseguir não perder esse convênio, tá? Recuperar esse convênio, porque ele já foi prejudicado lá atrás. E agora nós estamos tentando salvá-lo, tá? E a questão da grade na arquibancada também não faz parte do projeto, até porque no projeto inicial a grade era lá embaixo, tá? E foi verificado, não é possível você fazer a arquibancada lá embaixo. Existe uma situação, depois o Geraldo pode falar melhor tecnicamente, que a parte de drenagem do campo ia ser comprometida com a drenagem lá embaixo, não tem espaço suficiente, tá? E a arquibancada, ela iria ser prejudicada se fosse lá embaixo. Então ela foi feita na parte de cima, com uma visão muito melhor e maior do campo de futebol, tá? E por esse motivo, a grade não estava prevista, tá? Mas mesmo assim, a gente também já tomamos cuidado com esse item. A obra ainda não está pronta, mas já estamos negociando para poder conseguir essa grade de proteção. Ela vai ter também, se quiser. Não faz parte do projeto.
Então, nós estamos praticamente colocando coisas a mais que não faz parte do projeto para tornar esse projeto viável, essa obra viável. E nós estamos tirando da leite de pedra para poder tornar essa obra viável e entregar para a população, para os nossos esportistas, um centro ali com todos esses aparelhos. Tá? Pode-se dizer que aquela arquibancada está sendo feita de forma grosseira. Eu não concordo, porque na parte de cima do assento da arquibancada, podia-se pensar em fazer cimento queimado. Não tem essa exigência, tá? Aquele cimento liso, tá? Mas ali, como é uma arquibancada descoberta, uma chuva, ali poderia ficar muito liso, e uma pessoa cair lá de cima, tá? Então, enquanto aquela arquibancada não for coberta, não é possível você fazer ali liso a parte de cima. Você tem que fazer meio rústico, sim, para não ter problema de a pessoa escorregar, um torcedor escorregar lá de cima. Tá? Então, essa foi a preocupação nesse sentido. Tá? Ainda fala, considerando ainda que o barranco do referido campo de futebol está prestes a desabar. E se isso realmente acontecer, prejudicará o acesso ao bairro do Bracaiá. De fato, essa é uma preocupação que nós também temos. Tá? Agora, quando nós fomos lá, aquele barranco, ele estava com uma fissura enorme lá em cima. Porque a água que vem lá do bairro do Bracaiá, de cima do Alto Morro, ela estava caindo todinha por aquele barranco. Tá? E já estava comprometendo aquele barranco. Tá? E foi... começar a trabalhar, já desabou aquilo lá. Uma parte que estava já com uma fissura enorme, já desabou. E aí foi tomado todo cuidado para não deixar desabar mais. Ali, futuramente, ali vai ter que ser feito um muro de arrimo, um muro de contenção, tá? Mas isso é uma outra obra, não tem como fazer isso agora. Esse convênio não permite fazer essa obra e nem a prefeitura tem esse recurso para fazer uma obra dessa. Tá? Foi tomado todo cuidado para não prejudicar mais aquele local. Tá? Para você ter uma ideia, o bico do campo, onde fica ali como é que é o nome ali lá? Na grade? Oi? Bandeira de escanteio. O bico ali, ele fica quase que rente ao barranco. Fica questão de 1 metro do barranco. Tá? Então, não passa ali não passa um carro, ali não dá para passar. É impossível, não dá para passar. Tá? Então, até nós vamos ter que fazer um pouquinho meio redondo ali. Já foi feito. Para não prejudicar muito as pessoas ali, porque fica realmente perigoso. Tá? Mas ali já é um defeito do local quando foi feito o campo. Tá? Então nós estamos tomando todo o cuidado possível. Tá? Aí, questão E finalmente, considerando que na quadra de areia constatam o péssimo estado e o consequente risco aos usuários. Bom, péssimo estado, eu não sei por quê, porque ela acabou de ser feita, faz questão de uns 15 dias, 20 dias no máximo. Tá? Então ela é nova. Tá? Aqui fala assim, consequente risco ao usuário, porque é uma quadra de areia para jogar vôlei, né? Ela foi feita com um alicerce e ela tem mais ou menos acima do piso, acima do solo, ela tem 1 metro. 1 metro e meio. 1,10 m em cima do solo. E aí foi colocado areia no nível lá dentro. Tá? Aí a preocupação, eu acho que o que eu entendi aqui, que talvez quis dizer, é que você, numa jogada, você cair e bater a cabeça, se machucar nesse muro. Agora, a questão é o seguinte, a dimensão já foi feita pensando 2 metros de distância da linha da área do campo, da área da quadra de areia, onde vai ser jogada. Já foi pensado na distância de 2 metros. Tá? Então, o projeto estava constando 2 metros a menos. 2 metros a menos. Tá? Se tivesse 2 metros a menos, ficaria
muito mais perigoso. Então já foi feito pensando nessa possibilidade de acontecer isso. Então foi construído 2 metros a mais, de cada lado, de cada lateral da quadra, já pensando nessa possibilidade. Então ela tem uma área de escape de 2 metros de distância de cada lado. Tá? É uma quadra grande. Tá? E agora não podia deixar de fazer esse muro, porque senão a areia vai embora. Como é que vai ficar segurando a areia? Não dá. Tá? É preciso ter algo que segure a areia. Tá? Então tem que ter sido feito essa parede ali. Tá? Não tem a outra forma. Tá? Então, diante disso, isso aí são as situações que foram colocadas. Aliás, também aqui diz, assim como a grande quantidade de saibro acumulado e que, segundo informações, será utilizado nas proximidades da quadra de bote e malha, atualmente cimentada e pintada, expõe os usuários a sérios riscos. Olha, isso aqui nós não temos como não colocar, porque o fiscal da Caixa, quando ele teve, na vez passada, na época do ex-prefeito, ele já havia notificado esse item, não foi atendido. E agora ele novamente exigiu isso, fez questão de que isso fosse colocado na planilha. Tá? Nós não concordamos também uma quadra de bote, de malha, cimentada e pintada. Nós pintamos ela agora na nossa gestão. E eu acho também que ficaria melhor, mas o fiscal da Caixa entende que a quadra de bote tem que ser de saibro, né? Tem que ser com saibro. Ele diz que em todo lugar que ele foi, toda cidade do interior que ele foi, tá? E a quadra de bote é com saibro, saibro batido, tá? E essa é a regra nacional para a quadra de bote, segundo o fiscal, né? E também a de malha é de areia, né? Ele disse que tem que ser, se não for ele não ia aprovar, tá? E ele viu lá que estava cimentado, ele viu, ele queria a areia e quer o saibro. Agora, se a gente não coloca, eles não aprovam, tá? Tentamos todos os argumentos possíveis, tá? Porque a gente podia usar isso aí em outra situação, mas não foi possível tirar. Tá? Então, é necessário atender à exigência da Caixa, tá? Porque essa não é o primeiro campo de malha de bote que eles visitam, tá? que eles fiscalizam. Eles fiscalizam em várias cidades. Né? Prefeito, só para que, acho que seria de bom tamanho para todos os vereadores aqui, que a gente já definisse um prazo em relação a todos os documentos que estão pendentes. Certo. No caso, 24 horas, porque nós pedimos uma planilha do CEREBEF, acho que no prazo já tem um tempo, então, segundo o senhor mesmo informou, já tem em mãos, não é verdade? Então, a planilha do CEREBEF, não, só para definir o prazo. Tá aí o senhor estaria enviando a casa, perfeito. E junto com a planilha, as 2 solicitações de adequação feitas pelo fiscal. Perfeito. Porque elas constam também que foi a solicitação do fiscal. Então, mas veja bem, presidente, só para explicar, tá? O João Martins, que acompanha esse convênio com a Caixa, tá? Ele tem todas essas informações. A única questão é assim, o fiscal vem e ele exige no campo, exige para quem acompanha ele. E a exigência dele entendeu? Então, ele fez questão de colocar isso na planilha, está na planilha isso aí. Tá, mas aí envia para nós, né? Okay. E também, no meu entendimento, como houve dois edital de processo licitatório para a mesma obra, que enviasse a cópia dos editais. Tanto Perfeito. O primeiro que não apareceu nenhuma empresa, e o segundo, onde Perfeito. A empresa vencedora é a que está executando o serviço. Tá. Correto? Ok. Vereador, os vereadores. Eu acho que os editais têm na casa, presidente, mas depois pode averiguar melhor para ver. E é um processo demorado, porque eu também tenho documentos da Caixa, a qual eu pedi pessoalmente pela comissão e pela casa, né? Eu quero só tratar de alguns itens aqui, não vou ficar entrando muito no mérito, aí vai caber uma outra situação, que na verdade são 146 mil, né?
Então não é um dinheirinho, pouquinho lá que restou, que já tenha sido pago, não. São 146 mil. Né? Se não for mais ainda. A quadra de areia, ela não estava no projeto original. Ela foi mudada nesse projeto. Peraí, vamos deixar o vereador. Segundo o relatório que eu também tenho, não está aqui em mãos, mas como a gente depois eles vão trazer o relatório, eu posso dar o documento que eu tenho da Caixa. E eu também não discuto isso, porque isso aí vai de cada um, de mudar ou não. Né? Mas eu discuto sim a forma que está sendo feita e está errado. Porque aquilo vai machucar pessoas lá dentro. Porque quadro de areia não tem essa forma que eles fizeram, esse quadrado com cimento, porque isso daí machuca mesmo. Eu até pensei que iam levantar um alambrado ali, alguma coisa nesse sentido. Mas se for para ficar do jeito que está, a hora que a pessoa tomar a bola, respaldar, sair correndo para pegar essa bola, além de tu picar e cair, vai lá para baixo, esse é 1 metro, 1,5 metros, mas vai. Quem não foi ver, vá lá, olhe e depois analisa. Para quem pratica ou praticou esporte, sabe o que eu estou falando. Entendeu? Então é só uma questão disso. E esse mesmo barranco, que não foi mudado, que precisa de uma outra obra, ele vai causar problema na quadra de areia e no campo de futebol também. Né? Então, só deixar claro isso aí também, que não foi mexido, não tem recuo, mas tem que deixar claro, registrado hoje aqui, isso daqui, já que está sendo uma sessão gravada, né? Tem que ter. Eu até volto a falar da quadra, porque eu tenho um documento que fala assim, quando questiono primeiramente, lá em 2009, não vai haver mudança no projeto. No segundo vem, a mudança foi feita a quadra de areia. E eu já falei isso em tribuna aqui na casa, com os documentos em mãos. Outra a situação do alambrado, quando a gente se refere ao alambrado, é claro, se você está fazendo uma obra, você vai tirar o alambrado, mas já estou falando daquela estrutura que segura o alambrado que já está quebrado. São 3 ou 4 material lá que está quebrado, torto. Do banco de reserva, não posso falar por outras pessoas que aqui não estão, mas eu tive lá levantando e falaram que não iam fazer o banco da reserva, que não iam colocar grade na arquibancada, porque a arquibancada também foi mudada, como já foi citado aqui. Não era aquele jeito de arquibancada. Se era errado ou era certo, não sei. Mas no projeto original, a arquibancada era de outra forma. Por isso que tinha a segurança. Mas foi dito que não iam colocar aquela proteção, e aí qualquer um chega lá, e a criança que está no centro esportivo, lá de cima, lá embaixo, qualquer brincadeira de empurrar, joga a criança lá embaixo. E essa era a minha preocupação. Jamais vou falar assim, falei grosseiramente da forma de segurança. Que a obra da arquibancada está sendo realizada lá onde era para ser realizado na época que fizeram o centro esportivo. Que já tinham os cortes lá daquela situação. Já tinham cimentado onde a gente sentava para assistir jogos. Né? Então, só a questão da arquibancada, ao meu ver, você faz uma arquibancada, você vai pôr a arquibancada para quê? Para jogos. Você não tem divisória de torcida e você não tem a segurança, vamos dizer, do peitoral ali. Né? Essa foi a questão. Mas disseram que não iam fazer. Eu conversei com o pessoal do Conselho de Esporte do município, eles falaram, fomos perguntar, não vão fazer. Entendeu? Do campo, senhor prefeito, só para o senhor também ficar ciente, eu quero aqui também deixar registrado, utilizou máquina da prefeitura e não nivelou o campo. Com as chuvas também que vão ter, principalmente agora nesse final de ano, depois, mais tarde, nós vamos ver esse resultado, vai empoçar muita água, porque não tem drenagem no campo. Não tem. Esse negócio tem drenagem lá, não tem. Mas também, nós vamos mostrar daqui a um tempo isso daí. Essa reunião vai servir só para estar registrado e mostrar o que nós estamos falando, e depois, mais tarde, ser conferido a razão. E eu não culpo o senhor, não. Eu culpo os técnicos. Porque isso é uma questão técnica. É uma questão de estar lá vendo o que estava sendo feita e avaliando isso aí. Já da questão do vestiário, na época, ele foi bem feitinho, estava tudo normal, mas alguém cedeu aquele vestiário para alguém morar. E quando foram residir lá dentro, destruíram aquele vestiário. Os vidros, sim, muitos deles é de jogar pedra lá de cima. Mas o restante lá dentro foi destruído quando se transformou aquilo em casa. Eu até marquei aqui um item que falou que quando veio a polícia, a defesa, a perícia fazer vistoria, que não podia mexer em nada, mas no vestiário foi mexido. Né? Então, isso daí também é para deixar clara a situação.
Da quadra de boche malha, eu vou acabar de levantar situações que eu comecei, eu fotografei, que nós pedimos. E as pessoas que respondem por aquela obra sabem disso, porque outras pessoas também pediram. Não vamos botar saibro enquanto nós não conversarmos, ia ter uma reunião. Mas correram jogar o saibro lá porque querem receber rápido. Tem prazo, vamos receber rápido e tal. Porque não é dessa forma também. Não sou técnico nessa área, sou apenas um conhecedor e apaixonado pelo esporte, mas não é dessa forma. Então é bom que, junto, como o senhor presidente falou, venham aí essas notificações que foram feitas, porque eu tenho alguns documentos passados, tenho alguns documentos desse governo, da qual eu pedi à Caixa e eles vieram relatando por que estava atrasado, por que não estava, que faltava entregar, que vinham pedindo documentos para o secretário que não está aqui. Se tivesse, ele estaria sabendo. Era o secretário que não vinha mandando o que tinha que mandar, não vinha seguindo o cronograma. Está lá no relatório que eu também tenho disso aí da Caixa. Então, só deixar bem claro essas coisas. Por quê? Porque hoje está sendo gravado, está tendo ciência e tudo. Amanhã nós vamos estar com esse documento em mão, vamos pegar as planilhas, vamos no local, vamos ver, vamos procurar levantar essa questão do saibro. Porque por mais que estava pintado, e eu lembro que foi Vossa Excelência e a administração que fizeram isso daí, ela ainda não estava adequada. Ela serviu para brincar. Mas se você fosse fazer um torneio, você não conseguiria. Tá certo? E dizer também uma coisa, que alguns funcionários dizem que a gente está querendo embargar a obra. Nós não queremos embargar a obra. Então eu recebi até e-mail de pessoas dizendo, fulano, tal, todos dizendo que vocês querem embargar a obra. Nós não queremos embargar a obra. É que nós gostamos tanto do esporte, e há muitos e muitos anos, a gente já vê que as obras no setor do esporte não são obras que agradam, não só nós, como os praticantes. Então parece que quando chega o dinheiro do esporte, não se valoriza como deve valorizar, não se faz como deve fazer. E como que a gente pode ir lá fiscalizar, conforme muita gente está falando, se nós não temos planilha, não temos projeto? Como que eu posso discutir que a quadra de saibro está errada, se eu não tenho aqui quanto que é, qual a metragem? De repente tem outras coisas lá marcadas na planilha, que não está sendo feito, está sendo trocada a obra, que a gente sabe que faz muito isso. Então, só quero deixar claro isso. O campo não está nivelado, não tem não. A hora que chover vai se empoçar as águas e não tem drenagem. A questão do vestiário é uma questão porque morou gente lá, destruiu aquilo para morar, porque não tinha como morar com uma parede dividindo o vestiário do outro. Então rachou a parede, lá dentro mexeu, não é do vidro. O vidro pode estar outro centro ali dentro, ali do outro prédio dentro do centro esportivo, tem vidro quebrado porque há o vandalismo. E deixar claro que nós ainda estamos apurando, por quê? Porque não temos esse documento que o senhor presidente requisitou. Eu acho que seria de bom tamanho, até pela situação da questão técnica, que pudesse dar o esclarecimento sobre a indagação do vereador. Queria, antes do João falar, João, só um minutinho, só para esclarecer um ponto aqui. Foi falado que foi utilizado máquina da prefeitura para nivelar o campo de futebol. A empresa, ela contratou, ela pagou as horas para a prefeitura, contratou a máquina da prefeitura, a motoniveladora, porque ela não dispunha desse equipamento, tá? Não dispõe desse equipamento para poder fazer esse nivelamento lá. E, então ela alugou a máquina da prefeitura, ela recolheu as horas necessárias para que fosse feito esse serviço lá com essa máquina. Tá? Como qualquer cidadão que queira utilizar contratar, alugar uma hora da prefeitura de máquina para fazer um serviço particular, isso já ocorre, está na lei orgânica do município, tá? Isso foi feito dessa forma também. Tá? Perfeito. Já veio uma hora recolhida. Foram 2 dias trabalhados, foram mais do que esse tempo. A pessoa que trabalhava lá saiu da máquina, não ficou lá até o período da tarde, porque o caminhão eram poucos para evitar. A empresa Volpo tem mais de 3 milhões de obras na cidade, uma empresa conceituada, ela tem todo tipo de maquinário para atender aquilo que ela ganhou. Então ela tem 3 milhões de obras na cidade, ela mexe com as calçadas, ela mexe com inúmeras obras. Nós não estamos falando de uma empreiteirinha. Estamos falando de uma empresa de nome, que ganhou uma licitação e que deveria estar apta para fazer isso. Não vou discutir isso, claro. Não é isso o meu termo. Não, tudo bem, mas o termo é a parte física do negócio, como vai ficar. Não vou entrar nesse mérito. Esse mérito já veio a resposta aqui, eu peguei, olhei, no dia eu estava lá à tarde, eu fotografei, tinha funcionários comigo que viram isso daí.
Outros funcionários que estão aqui dentro foram perguntar para quem mexe com máquina, você não vai voltar, você não vai fazer isso? Então, não foi 1 hora, não foi 2 horas. Mas não é esse o mérito da questão, não vou entrar nessa situação. Situação da gente querer ver as coisas feitas da forma correta. Então, de qualquer forma, está aqui o Geraldo, que é representante da empresa, depois ele pode até usar a palavra para ele falar sobre isso. Mas o João, pode falar, você. Questão técnica. Então, o que eu queria esclarecer, assim, na parte técnica, pode esclarecer, assim, a gente recebe um recurso e a gente vê o que a gente pode fazer com aquele dinheiro. Tem as planilhas, a gente tem que seguir, tem planilhas de SINAP, CPOS, que estabelece os itens, estabelece os preços, e também tem o VDI, que é um limite da caixa também. A gente trabalha tudo dentro desse parâmetro. Agora, com relação ao projeto, o que se faz aqui, o que se faz ali, desse tamanho, daquele tamanho, vai depender do espaço que tem na obra e do recurso. Por exemplo, essa questão, vamos simplificando, a questão da quadra do saibro na quadra de bote e de areia na malha foi uma solicitação da Caixa. Tem um relatório deles lá constando, falta quadra de areia, falta arquibancada, falta não sei o que, falta... É coisa que não estava no projeto original. Mas eles pediram. A gente não ia deixar, a gente também, como o prefeito falou, a gente não concorda de deixar que seja R$1.000 por uma coisa inútil. Mas a gente sabia que não ia passar. A gente mandando o projeto sem isso, ia voltar. Então a gente teve que pôr. Então, até pode ser que a gente tenha a intenção até de tirar logo em seguida, depois que eles vierem constatarem, tá bom, a gente pode até tirar e ver o que faz com isso. A gente acha um desperdício, mas a gente não vai para frente enquanto não colocasse isso. Com relação à quadra de areia, no projeto original, ele não previa uma borda de areia em volta da quadra. Era o limite da quadra e mais nada. Se a quadra oficial é 6 por 9, é 6 por 9 que estava de areia. A gente, aproveitando o recurso, ampliou uma borda de 2 metros para cada lado, para poder ter uma margem de segurança, e também não é questão de segurança. O jogo não funciona se eu tiver uma areia no limite e depois já for uma terra ou qualquer outra coisa. Com relação ao limite de 2 metros, ele não é pequeno, porque você pode ver em quadro de ginásios, de escola, essas coisas, várias vezes trabalha nesse nível. E não havia mais espaço para uma ampliação maior, porque no projeto original não tinha aquele vestiário. E aquele era o lugar do quadro de areia. E no lugar, depois, sem construir a quadra de areia, construíram o vestiário. Para construir a nova quadra de areia, teve que se empurrar ela um pouquinho mais para cima. O espaço que cabia ali. E que já avançou um pouco no barranco. Por isso até que acabou formando um barranco maior. Aí, claro que a gente tem intenção de regularizar aquele barranco, fazer uma inclinação melhor, colocar uma vegetação onde der, um muro de arrimo no lugar onde não dá mais para fazer inclinado, entendeu? Foi feito um desvio de água também, que a água chovia e vinha para aquele lado, e o saibro é um solo muito frágil, que não resiste à erosão, qualquer pouquinho de água já leva, e foi feito um desvio, então para a água não cair mais naquele barranco, foi cair para o outro lado da rua lá em cima. Agora, com relação, o prefeito já falou com relação só ao muro da quadra de areia. O muro ele é alto para o lado de fora, mas não é alto para o lado de dentro. Pelo lado de dentro já é bem menor. Não, como o prefeito falou, e a gente tem que tirar uma solução. Não tinha outro jeito de a gente segurar aquela areia. Para ela não, porque senão não tem fim. Você coloca uma areia, vai esparramando, vai sempre por uma outra, vai esparramando. E para proteger também da chuva, do que vai levar saiba para dentro da quadra. Então tem que ser um certo limite. Porque aqui não é litoral, então a gente não é igual fazer uma quadra de areia numa praia. Né? Então, certo. Com relação ao alambrado, é aquilo. Foi previsto de manter o alambrado sem normal, onde o problema na execução precisou retirar para depois passar para fazer a bancada, depois colocar de volta. Com relação a está quebrado ou não está quebrado, isso não foi orçado, porque isso já estava pronto e executado e aceito pela Caixa no projeto anterior. Isso não foi revisado.
Então, eu não posso... Pode estar até com problema, mas nessa obra não é o assunto. Pergunta que eu faço, João, para você. No projeto original, já constava a quadra de areia? Já. Muito bem. Mas eu queria saber. Já constava, mas não foi executado e o Perfeito. Então, eu acho que também seria interessante que... isso aí não é uma coisa que eu vou discutir agora, porque já foi não tem nada Mas vai ser enviado para casa, né? Tanto o projeto atual como o projeto original. Não foi pedido, mas a gente pode Mas a gente está pedindo... Vai ser enviado. A outra questão também, importante se falar, Paulo, presente, em relação à drenagem do campo, tá? O campo que existia lá, embora ele não existia mais nada assim de gramado e tal, estava em mato, ele tinha um problema gravíssimo de drenagem. Quem olhou aquele campo lá, dava para ver nas laterais dele, próximo ao córrego ao ribeirão lá de cima, que debaixo tinha crateras embaixo do campo. O alambrado do lado do córrego, ele estava suspenso no ar, em alguns trechos, tá? Estava suspenso no ar, por quê? Porque a água da chuva, ela não tinha para onde percorrer, ficava parada no campo, e ela ia buscando o caminho no subsolo. E aí, estava assim, comprometendo totalmente aquele terreno. Hoje, da maneira que está, não está talvez 100%, não sei, eu não vou dizer isso para vocês que eu não sou técnico no assunto, mas com certeza está melhor do que estava antes, tá? Está melhor do que estava antes aquele campo. Eu acredito, tá? Eu acredito que pode até surgir algumas situações que possam ter que ser corrigidas. Qual obra que você às vezes não tem que corrigir alguma coisa? Acho que a empresa, ela tem um tempo na lei que ela fica responsável. Ela fica responsável de fazer as correções. É como você comprar um objeto, você tem a garantia do objeto, tá? E tem um tempo que você pode chamar a empresa para corrigir algumas coisas, algumas falhas, algumas situações que possam acontecer numa obra, tá? Eu disse, basicamente, nessa relação ao campo, o que foi anotado pela Caixa foi só o gramado. Então a gente se ateve só ao gramado. Ah, tá, era só o gramado. Okay. Basicamente, o gramado, a quadra de areia, a arquibancada, quadra de campo de bocha e malha. 5 coisas. A drenagem não fazia parte? Não. O que a gente pode fazer, o que a gente fez... Na verdade, só um minutinho, João, na verdade é o seguinte, para a Caixa é só o gramado, mas se a gente vai lá e coloca só o gramado, em cima de algo que não está de acordo, você vai ter um prejuízo. Então, teve que se fazer esses investimentos para poder dotar de uma melhor condição, drenagem, etc. Teve que se fazer, tá? E hoje está lá, o pessoal está irrigando, a grama está pegando, está ficando bonita a grama, tá? Se Deus quiser, aí o Odem já pode chamar aí para fazer um torneio lá para comemorar, mas o campo vai estar de volta para a população, sabe? O campo, o espaço que estava perdido há muito tempo. A única coisa que ele quer deixar bem claro aqui registrado, por que só agora? Porque em virtude de todo esse processo que eu falei aqui, que deixei aqui registrado, e que é do conhecimento dessa casa, tá? E nós conseguimos recuperar, salvar uma situação que estava perdida, praticamente. Nós teríamos que devolver todo o recurso, tá? E nós conseguimos salvar esse recurso para o município, tá? Graças a Deus foi possível ser feito, mas depois de todo esse processo que aconteceu, tá? Isso tem que se deixar bem claro, tá? Apenas essa parte, sem prejuízo, claro, como diz o Ministério Público, sem prejuízo das ações que estão correndo na Justiça, né? Mais alguma coisa? Vereador Wanderlon, vereador Pedro. O valor desse resíduo foi quanto cento? João, você tem o valor na planilha, hein? 138 mil compreendia quadra. Quadra de areia, quadra de malha, tocha, Arquibancada.
e o campo de futebol. Tá. A planilha... Foi ampliado um pouco, né? Feita a quadra e ampliado. Feita a arquibancada e ampliado. Isso consta na planilha. Planilha aprovada pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a tabela SINAP. Tá? Na época, nós estávamos discutindo aqui qualidade de grama, isso daí a Caixa não questionou nada, porque foi feito no campo. Quanto à qualidade Sim. Olha, foi colocada uma grama que não estava pedido lá, foi colocada uma grama melhor ainda. Qual foi? A Esmeralda? Esmeralda. Eles pediram a Batatais. E nós fizemos questão de colocar a Esmeralda, tá? Porque a Esmeralda, qualquer um sabe que a qualidade dela é superior a Batatais. Tá? Então nós estamos fazendo algo melhor do que estava. Entendeu? Opa, por favor. Com relação à drenagem, estive no local, prefeito, e segundo uns funcionários, já havia uma drenagem no meio do campo. E segundo eles, relataram para mim lá, que essa drenagem foi entupida e que o risco do alagamento, como o vereador Claudinei deixou claro aqui, agora ficou maior ainda. Até já para aproveitar também para registrar, não haveria possibilidade de abrir essa drenagem, que segundo o funcionário lá existe? Não. Não. Não, era a anotação da Caixa, não era a anotação da Caixa. Não, o que ele está dizendo é que ele atendeu o quesito que a Caixa apresentou, entendeu, Pedro? Agora, a drenagem, segundo o funcionário, existe uma drenagem no meio do campo, que foram feitas para escoar toda a água que descia ali atrás da arquibancada. Atrás da arquibancada? Não, no campo. Segundo eles, no campo existe a drenagem. Os funcionários que existe essa drenagem foram entupidas essa drenagem. Eu acho que eu quero entender. Porque hoje até o técnico que estão aqui, o próprio empreiteiro também, se chover muito naquele local, toda a água que vem atrás da arquibancada vai correr para onde? Vai alagar toda a frente da arquibancada e posteriormente ser no campo. É aquilo que o vereador Claudinei também deixou. Antigamente era na lateral e no meio do campo de bambu. Uma drenagem do mesmo do campo da sociedade. De bambu. Bambu e também no meio do campo. Hoje chegaram, jogaram por cima e deram para dentro. Pode, deixa o Geraldo falar. Boa tarde a todos. Eu venho representar a VOP, que nem o vereador que pediu. Eu acho que é impossível você ter até pedir alguma coisa. Primeiro, a obra não foi terminada. Segundo, vocês não estão com a planilha na mão. Para começar ali, só de terraplanagem ali, que na planilha não foi pedido, não tem uma hora paga de terra de máquina para mim. Só de máquina, mão de obra e grama já passou desse valor muito. Tudo que você está vendo a mais lá está saindo do bolso da empresa. Mas a empresa, uma vez que ela assumiu o compromisso, ela vai até o fim. Isso, essa obra para a gente é muito pequena perto das obras que a gente pega. Outra coisa, no campo, o que estava na planilha lá para a gente, para ser colocado, era jogar a grama em cima do que estava lá, daquele matagal lá. Porque lá, a hora que você receber a planilha, você vai entender. Outra coisa, existe fotos, até o Caio tem em mão essas fotos, vocês podem pedir, eles devem de enviar para vocês. E é uma coisa que eu vou deixar para vocês é o seguinte: toda vez que começar uma obra aqui em Salesópolis, antes, vai começar a licitação de uma obra, pede a planilha. Eu faço questão que é até bom vocês, como fiscais do prefeito, ir até o local, é até bom. Sabe por quê? Porque vocês vão ver a situação que a gente vem trabalhando. Pro lado de baixo do campo, ali tinha uma erosão, que se fosse para pagar o aterramento daquilo ali, a prefeitura ia gastar em torno de uns 80 mil reais. Eu fiz de graça. Não é de graça não, é porque nós assumimos um compromisso, nós assinamos um documento, aí a gente tem que ir até o final. Essa é a meta da empresa. E tudo que foi feito lá, vocês podem, na hora que a planilha estiver em mãos de vocês, vocês vão ver que foi feito muita coisa a mais.
E a obra não foi entregue ainda. O dia que entregar a obra, se houver alguma reclamação da obra sobre o que tiver na planilha para a empresa, pode cobrar que a gente vem e refaz. Agora, jogar pedra na empresa sem saber o que está na planilha, eu fico muito chateado, porque você recebe uma planilha na mão para trabalho, porque eu não vou atrás de projeto, eu executo através da planilha. Quando eu peguei aquela obra para fazer, essa drenagem lá atrás era alagada. No entanto, que o Adriano, o dia que ele veio com o técnico para fazer uma vistoria, ele fez uma vistoria meio por cima, porque se fosse eu, não deixaria pegar a obra, entendeu? No entanto, que da primeira vez ninguém quis, porque quem veio não quis a obra. E o Adriano acabou entrando nessa obra, e se vocês for lá, pode pegar qualquer profissional e levar lá, você vai ver que esse valor não dá para fazer essa obra nunca. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Principalmente com os materiais que estão lá. E a obra não foi executada ainda. A hora que ela terminar, e vocês analisar a planilha que foi enviado para a empresa, vocês vão ver que a empresa está cumprindo o papel dela muito bem cumprido. Bem. E é muito acima do esperado. E outra coisa, uma colocação que o prefeito colocou. Além disso, vocês têm uma garantia, que isso é previsto em lei, que a empresa ela é notificada, ela volta e faz. Como tem um monte de algumas coisas aqui que o pessoal fala das outras obras nossas, eu não entreguei nenhuma obra ainda. Nenhuma nós entregamos. A gente vai começar a entregar elas. A hora que eu entregar a obra, aí sim, pode... Eu estou aqui na cidade hoje, eu moro aqui em Salesópolis, e eu vou passar a cobrar também. Vocês cobram o prefeito e eu vou passar a cobrar os vereadores, vou passar a vir aqui na casa. Por quê? Porque eu gostei da cidade, eu quero ficar aqui na cidade, e a cidade onde eu ajudo a cuidar, ela vai para frente, porque eu sou chato nessa parte. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Muito bem, não tem mais nada a falar. Senhor prefeito, o senhor entendeu o que o empreiteiro colocou aqui para os vereadores. Essa falta de informação que a casa não é respeitada, como nós vamos fiscalizar uma obra que nós apresentamos aqui pedidos com relação a esses contratos, a essas planilhas e os projetos, e não aparece aqui para o vereador fazer a sua parte. Hoje, Geraldo, se a reunião está acontecendo, é por isso. Porque essa casa não vem sendo respeitada como deveria ser. Que se tivesse a planilha aqui, hoje mesmo eu estive no local, eu ia estar aqui discutindo com vocês de igual como o João falou tecnicamente, como você também se colocou. Mas nós não recebemos essa informação, muitas vezes só quando o presidente está com o documento pronto para encaminhar ao Ministério Público, é que daí chega a essa casa. Por isso que causa esse transtorno entre o fiscalizador e muitas vezes a empresa, que vocês também podem até achar que nós estamos querendo entrar numa alçada que não é nossa, porque nós não somos técnicos, mas nós temos a responsabilidade de fiscalizar, e quando não fiscalizamos de forma coerente, é porque essa casa não vem recebendo a documentação necessária para poder chegar lá e fiscalizar da forma correta. O que você colocou está correto, só que o problema é o executivo que não vem fazendo uma parte para que os vereadores possam fazer a sua de forma coerente. Só para esclarecer essa parte, essa obra do CEREBEF, tá? Nós temos encaminhados aqui quase todos os documentos, praticamente, porque é uma obra de um convênio antigo, tá? Já foi objeto de várias reuniões nessa casa para esclarecer a respeito da situação, como essa obra foi encontrada, tá? O problema do Ministério Público, o problema da ação civil pública, a questão da reprogramação da Caixa Econômica Federal, isso já foi debatido aqui muitas vezes, existem vários requerimentos aqui nessa casa que já constam vários instrumentos de documentos da Caixa Econômica Federal, do convênios, da licitação, já foi encaminhado nessa caixa. O que mais tem hoje aqui documento, talvez tenha mais aqui do que lá no convênios, hoje cópia dos documentos nossos, da Prefeitura, do Executivo, em relação à questão a essa obra. Tá? Eu só queria estar acrescentando um item que eu sei que entre prefeito existe algumas pendências, eu acho que isso só traz prejuízo para o município. Eu acho que o mais importante é quem
venha administrar, que seja parceiro, que todos tenham realmente a finalidade de melhorar o município. Tem uma solução prática, não sei se talvez vai ser acatada. Eu acho que todo e qualquer processo licitatório dentro desse município, no caso, em relação à prefeitura, poderia estar sendo feito na Câmara e com acompanhamento da Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Todas as planilhas estariam presentes e todas as licitações realizadas dentro dessa casa aqui. Ou em local destinado com acompanhamento das comissões, que aí o vereador já começa no pé da obra. Isso pode ser feito. Se é para a gente tratar da forma correta, para que não haja lá na frente ninguém falando do outro lado de trás, não, porque o ex-prefeito fez. Então, vamos tomar a medida correta, a medida acertada. Se existem comissões para ser fiscalizadoras, nós podemos pegar no pé desde o começo. Vai ter uma licitação seja para comprar merenda, vai ter uma licitação seja para um asfalto, todos, uma escola, uma creche, que seja feito. Pode ser feito, doutor Alberto? Obriga ou não obriga? Então, vamos fazer uso da lei. Isso. Mas nós não podemos acompanhar todos os processos licitatórios? É aberto. Não interferir, mas acompanhar pode. Isso já está certo. Correto, doutor, mas eu estou falando para o vereador acompanhar todos os processos licitatórios. É aberto, presencial, ela é aberta, é público. Não é verdade? Então não pode. Porque já seria uma forma de pegar todo o acompanhamento desde o início. Independente deles terem cumprido a legislação de estar enviando para essa casa, coisa que realmente não foi feito em relação aos processos licitatórios, todas as planilhas, não é o fato dessa obra. De todas as obras, tem que estar sendo enviada para cá. Presidente, eu me recordo que nós chegamos a utilizar o espaço da Câmara para fazer algumas licitações. Tá? Né? Uma delas, eu me lembro, foi a do transporte escolar. Nós estávamos presentes. Foi muito bem, assim, amplamente participativo, né? E participou mais de 10 empresas e tal. Feito aqui nesse recinto, né? Eu acho que até, da mesma forma, estaria sendo gravado, estaria sendo colocado na internet. Eu acho que melhor do que se seguir uma forma de transparência seria essa, divulgar. Vereadora Deise. Só para me encerrar a participação, presidente, só queria dizer que eu não vou falar se a empresa está fazendo mais ou menos, porque eu não tenho as planilhas na mão. E acredito que no país inteiro não tem uma empresa que ganha uma licitação e perde dinheiro. Ela ganha licitação e ganha dinheiro, porque senão ela não vai participar. Se ela não vai ganhar, ela vai discordar da situação, ela vai fazer os demais itens que cabe a ela disso aí. E só dizer que eu também não vou ficar discutindo muitas situações, porque eu disse no primeiro item, quando comecei. Não temos o projeto e não temos a planilha. Então eu posso falar do que eu constatei no local. E o que eu constatei já foi dito por mim, por outros, e só ir lá que vão ver as mesmas situações que eu estou falando. E agradeço ao prefeito e as demais pessoas que estão hoje aqui participando dessa informação. Para mim isso aqui é uma informação ainda. Né? Deixa eu só concluir. Então ficou acertado o envio das planilhas do CEREBEF, da obra do CEREBEF, a essa Câmara no prazo de 24 horas. As adequações solicitadas pelo fiscal, né? Correto? Os 2 editais de processo licitatório, um que houve não houve o comparecimento de nenhuma empresa, e o segundo onde houve a empresa vencedora. E só. Ok? Ok. Algum vereador? Posso declarar por encerrada a questão em relação ao CEREBEF? Então, agradeço a presença da empreiteira, agradeço a presença do pessoal técnico. O prefeito ainda vai aguentar um pouquinho aqui, porque acho que nós temos mais uma reunião sobre a Santa Casa, né? Vai dar tempo de tomar um café, ok? Um breve recesso. 5 minutos.
só um pouquinho. Pegar a língua, 4 horas,